a informação de que, além do Real Madrid, o Barcelona vai disputar a contratação do Wesley. Tá? O Barcelona quer o Wesley ainda, já queria desde quando ele estava na base, mas o Barcelona segue interessado na contratação do Wesley, lateral direito, ex-Flamengo, né, que tem o sonho de voltar para o Flamengo. Já falou para mim isso, tem o sonho de voltar daqui a alguns anos para o Flamengo. Ele tem 3 gols em 18 jogos aí pela Roma. Agora tem mais um, hein? Agora tem mais um, tá? Pela Roma. Observado de perto aí pelo Real Madrid, e agora a informação que chega é que o Barcelona vai disputar, não vai deixar o Real Madrid contratar o Wesley. E o que isso tem de importante para a gente? Muito. Dispositivo de solidariedade, 5 milhões de euros de bônus que o Flamengo tem para receber ainda, que são metas, né, por gols, jogos e tudo mais, e que se ele é vendido com um valor alto, o Flamengo recebe isso, e ainda uma mais-valia, né, que é uma comissão, uma participação no lucro futuro, em venda futura. Então, o Flamengo tem muitos milhões. A gente está falando aí de papo de 40, 50 milhões que o Flamengo pode ter a receber pelo Wesley, tá? Numa venda aí interessante. Ele foi contratado por 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, 32,2 milhões de reais, em metas, tá? E, além disso, tem bônus aí, como eu falei, venda futura e tudo mais, tem a questão do dispositivo de solidariedade. Esse valor pode chegar a 40, 50 milhões aí de reais. Tá? Então, o Wesley interessa ao Real Madrid e, além do Real Madrid, o Barcelona está na parada. Tá? Eu estou vendo aqui a notícia, inclusive, do 90 Minutos, o portal 90 Minutos, e também portais do exterior da Itália, trazendo a informação que o Barcelona, tá? Espanhóis também, a gente tem acompanhado tudo do mercado da bola. O Barcelona, então, está nessa briga com o Real Madrid. E aí, né, o Flamengo tem direito a receber comissões, bônus, metas, situações aí, além daqueles 25 milhões de euros que já foram muito bem pagos, mas que hoje a expectativa é que o Wesley seja vendido por muito mais, né? Provavelmente até na casa dos 40, 45 milhões de euros. Tá? Olha só, segundo a apuração de jornais espanhóis, jornalistas espanhóis, estariam já, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona, de olho para disputar a contratação do Wesley. É pouco provável que os times avancem na próxima janela, então deve ser na outra, né? Mas depois dele se firmar de vez lá na Roma. E aí a oferta seria entre 40 e 50 milhões de euros, papo de 262 a 328 milhões de reais, tá? E aí, além das boas atuações, o Wesley também tem atraído os holofotes por conta da versatilidade. O jornalista Andy Brassel destaca que o ex-Flamengo já provou que tem capacidade de atuar em várias faixas do campo, tá? Então, o Flamengo desses, imagina, 328 milhões de reais, uma possível venda do Wesley da Roma para o Barcelona ou para o Real Madrid, o Flamengo receberia ali uns 15 milhões só de formação, tinha que dividir também com a equipe que formou ele na base, né? Se não me engano, foi lá em Santa Catarina, o Tubarão, né? O Flamengo tem direito a receber uma parte, e, além disso, tem o bônus, a meta que a gente tinha falado para vocês aqui já. Então, o Flamengo tem muito dinheiro a receber numa possível venda do Wesley. É o que eu falo para vocês. O Flamengo tem jogadores no futebol europeu que, conforme são negociados, o Flamengo vai recebendo. O Boto falou sobre isso outro dia, né, de um jogador que já está com uma pressão muito grande aqui, o João Vitor. Ele falou, coloca na Europa com a possibilidade do Flamengo ter uma participação nos direitos grande, uma venda futura, e é assim que funciona. O José Boto até falou do João Vitor, né, de colocar o jogador na Europa com o Flamengo mantendo uma parte dos direitos. Isso tem acontecido com muitos jogadores, isso aconteceu até mesmo com o Hugo Souza, né? O Flamengo já faz isso há muito tempo. E aí o Boto deixou claro que o Flamengo pode começar a utilizar muito isso, e é como se fosse uma poupança. O Flamengo pega, se o Flamengo colocar 200 garotos, imagina, 50, daqui a pouco tem 100, vai colocando muitos garotos na Europa, vai colocando esses garotos todos na Europa, com o Flamengo mantendo os direitos. A cada negociação que acontece com um desses garotos,
cada negociação o Flamengo vai recebendo uma participação absurda. É o caso aí do Wesley, né? Que se a Roma negociar com Real Madrid, Barcelona ou qualquer outro clube por um valor estratosférico, vai ser mais do que os 25 milhões de euros, o Flamengo vai receber o bônus, vai receber que é a meta, vai receber a participação em venda futura que tem direito e vai receber ainda o clube formador, né, que é o dispositivo de solidariedade. Então, os negócios podem se tornar extremamente rentáveis. Eu vi recentemente até algumas pessoas falando sobre a situação do Flamengo tá revelando pouco jogador, né? Que o último foi o Renier. Não, discordo. O Flamengo teve algumas vendas recentes, sim. O Wesley é uma prova disso. Ah, mas não é 100% formado do Flamengo. Veio o Sávio, trouxe e tal. Mas finalizou a base no Flamengo. O Flamengo tem negociado jogadores, sim. Negociou o Hugo Souza, que é destaque do Corinthians e pode ser vendido para o Milan e o Flamengo ganhar dinheiro na venda para o Milan. O Mateuzinho está no Corinthians. Cara, são tantos jogadores que o Flamengo finaliza a formação e que o Flamengo, ou que o Flamengo mesmo forma, que é o caso do Hugo Souza. Cara, são muitos jogadores, sim, que estão se destacando, em seleção brasileira, inclusive. Então, eu vejo o Flamengo formando e formando muitos jogadores. Agora, falar de formação de jogador jovem, o Breno Bidon está sendo muito pedido pela torcida do Flamengo. E eu apurei que a diretoria do Flamengo, Felipe Luiz, eles veem o jogador eles têm um jogador muito bem avaliado, tá? O Breno Bidon é bem avaliado pelo Flamengo. Todos no clube acham o nome interessantíssimo, é um ótimo jogador, é muito bem visto dentro do Flamengo. Olha, não se assustem se o Flamengo fizer uma movimentação aí. Eu sei que a imprensa paulista, Neto e companhia, vão ficar bravos, né? A imprensa paulista, Neto e companhia, eles vão ficar revoltados. Se o Flamengo contratar o Breno Bidon antes da Supercopa, os caras vão entrar em parafuso, os caras vão ficar revoltados, dizendo que o Flamengo tirou um jogador para ter um lucro desportivo, né, para ter uma vantagem desportiva. Nada a ver, é mercado. Contratou, ele está contratado, ele vai poder jogar, né? É um dos melhores jogadores do Corinthians e o Flamengo vai ficar fortalecido nessa. Ainda tem o Hugo Souza que pode sair. Problema, meus amigos, problema. Profissionalismo, o dinheiro manda. E o Flamengo quiser comprar, ele vai comprar. O Corinthians quiser botar o valor alto, o Flamengo achar que vale comprar, vai comprar. Até porque ele é bem avaliado, tá? O jogador é bem avaliado, a diretoria do Flamengo gosta do nome do Breno Bidon. E tem uma situação aí, a torcida do Flamengo está se movimentando para ir no Jogo das Estrelas, né? Jogo das Estrelas do Zico no dia 27/12, tá? Depois da manhã, no Maracanã, 21º Jogo das Estrelas. E o meio-campista Breno Bidon está confirmado. A torcida do Flamengo já se movimentando. O Júnior Coimbra, né, confirmou o Breno Bidon na disputa do Zico aí, na 21ª partida do Jogo das Estrelas, no Maracanã. Então, dia 27, tem Breno Bidon e os torcedores do Flamengo se movimentando para pressionar e pedir a contratação do jogador, né? E aí a gente apurou e soube que realmente é um nome que interessa e que não vou dizer que eles vão fazer proposta, que vão fazer sondagem, isso aí não me confirmaram, mas o nome é bem avaliado dentro do Flamengo. Então não se assustem se o Flamengo articular uma contratação aí do Breno Bidon, tá? Muito bem avaliado e a torcida do Flamengo está pedindo a contratação do jogador. Gostou das notícias? Hoje foi um pouco mais rápido, estamos aqui no Natal, vou ficar um pouco com a família. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo.